Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre o mercado de IA e o X, tá? É claro que isso tudo que eu estou falando é datado, isso tudo é um mercado muito dinâmico, mas eu vou falar alguns pontos mais específicos do que a gente pode adotar, tá? Primeiro, como funciona o X e a tecnologia, tá? O X, né, User Experience, experiência do usuário, o U é de usuário, é justamente de quem mexe em dispositivo móvel. Customer Experience, experiência do consumidor. Você não consegue hoje desatrelar o consumidor de um celular, não existe isso, tá? Então, sempre que uma tecnologia evolui, o X vem evoluindo em paralelo, quase sempre em conjunto, mas por vezes, na sua maioria das vezes, a tecnologia vem primeiro, depois o X vem costurando por trás, tentando melhorar aquela experiência e sempre que surgir uma tecnologia nova, vai haver isso. Então, lembra disso. User Experience tem tudo a ver com tecnologia, justamente pela experiência do usuário, pela experiência que a gente tem, tá? Segundo, tá? Vira e mexe me perguntam, mas como é que está afetando o mercado de UX? O que você acha sobre isso? Tá? Muitas vezes é confundido o mercado de UX, se fala UX só para interfaces bonitinhas. O X, lembro sempre, o X também é uma interface bonitinha, mas é muito mais. Você tem que investigar o usuário, a forma analítica que você vê o usuário, a transformação de dados em uma boa experiência. Então tudo isso para a gente é válido também, tudo isso a gente chama de UX, tá? Não é só uma interface bonitinha, não é só um design bem feito, também porque faz parte da experiência humana, faz parte da condição humana de ser uma apreciação estética, né, claramente, né, nesse tipo de viés. Eu, por exemplo, trabalho muito com X, com dados. Eu verifico qual a probabilidade do usuário fazer a conta de recorrência daquilo utilizando os dados que eu tenho, né? Power BI, Cloud, enfim, diversas inteligências artificiais que a gente pode utilizar para melhorar a experiência. Mas isso, análise de dados também é experiência do usuário? Claro! Lembrando que o X é um guarda-chuva que envolve tudo, então tudo que a gente possa melhorar através de sinais, do que a gente chama de evidências. Se eu tenho uma evidência aqui, eu posso contornar ela e posso converter ela num tipo de experiência melhor para o meu usuário. E como o mercado tem afetado, tá, pessoal? Desde o design, existe uma... especificamente hoje, as pessoas estão reclamando muito dessa parte do design tá sendo pasteurizada, né? Ou seja, está se convertendo tudo numa coisa só. Você olha para aquela foto, já sabe que é de IA. Então, é claro que ajuda, tá? Claro que ajuda, mas a gente tem que tomar cuidado com isso, porque as identidades podem sumir, né? As marcas precisam de identidade, precisam colaborar e executar, pensar nessa identidade, e às vezes uma imagem gerada por IA pode separar o que é a marca, ela pode tornar tudo um bloco só e pode confundir com outra marca, o que não é interessante. Eu não vou entrar nos aspectos legais, de ética, nem nada disso, só vou entrar nas partes práticas, mas que é bom a gente pensar também. Alguns chatbots que têm uma série de agentes de IA que são convertidos para responder à empresa, claro que ajudam, mas eu estou vendo que há uma série de reclamações porque essa ajuda, em geral, é limitada e às vezes a pessoa sempre perde muito tempo ali explicando para a IA o que ela quer, como mas ajuda bastante. Bem feito, bem executado, pode melhorar muito a jornada do usuário antes da pessoa ter um atendimento humanizado, antes da pessoa ter justamente aquele atendimento para uma pessoa, tá? Novamente, tá, pessoal, o atendimento humanizado não quer dizer que a pessoa queira falar com pessoas, por incrível que pareça. Humanizado no sentido de você tornar humano, de você ser empático ou consistente com aquele problema e você vai resolver aquele problema de fato. Né? E um dos problemas clássicos, antes inclusive da IA, era justamente as pessoas reclamarem de call center. Nossa, esse call center é muito robotizado, eu converso aqui e a pessoa usa muito gerúndio, estaremos fazendo aquela coisa toda. Existe uma série de reclamações em cima disso. Por quê? Porque a fala era robotizada também. Então a IA pode ajudar isso, mas com parcimônia, tá? Com parcimônia para esse ponto. No meu caso específico e alguns outros casos específicos, a gente que trabalha com dados, com informação do usuário prévia, para a gente tentar transformar a jornada a posteriori,
fazendo análise preditiva do cliente, do usuário, dos aspectos comportamentais do consumidor, a IA tem contribuído muito, porque a gente tem conseguido juntar diversas bases de dados, fazer com que elas conversem, fazer análises mais rápidas. Claro que não é assim, tá? Claro que às vezes os dados vêm corrompidos, vêm com uma série de problemas, a gente precisa ajustar isso, mas tem auxiliado bastante. Então, a resposta depende da área que você atua. Eu trabalho fazendo interfaces gráficas, né, user interface, né, e isso está me afetando porque meu cliente hoje está usando IA para construir imagens. Beleza, eu acho que tem a questão da descoberta da IA, isso vai subindo, né, os clientes vão usando, vai chegar um momento que vai saturar, porque tudo está se tornando a mesma coisa, e acho que vai ter um retorno. Tá? Eu, obviamente, estou fazendo uma análise de futurologia, mas se você for ver os gráficos de inovação, ele tende esse hype no início, depois ele vai cair um pouco, né? Claro que não volta para o patamar inicial, mas ele tende a manter um padrão que não é tão alto quanto é hoje, mas manter um padrão menor. Por quê? Porque as coisas... há uma primeira empolgação dos clientes em relação a isso e depois cair na real. Tá? Eu não posso utilizar a IA para tudo, eu não posso fazer posts iguais o tempo inteiro que meu cliente vai saturar. Ele não vai gostar disso, eu preciso às vezes contratar um design para isso, para fazer essa questão. Então, nesse exato momento que eu estou gravando aqui, eu sinto que tá nesse hype, mas eu creio que vai haver, assim como qualquer outra tecnologia, vai haver um retorno, e esse retorno vai ser condicionado à melhoria da qualidade por conta do abuso, do excesso, tá? Dessa pasteurização visual nesse campo. Nos chatbots, né, nas respostas automáticas para o cliente, né, eu estou vendo com muito bons olhos, porque a gente consegue treinar agentes de IA de forma a fazer com que ele responda às coisas da empresa, né? As coisas mais recorrentes, obviamente, alguns problemas mais recorrentes. E qual é o ponto que hoje eu enxergo como negativo? É a alucinação, que ainda tem muita IA tem justamente esse ponto de alucinação e ele perde justamente a leitura, né? Esse ponto de contato. E a análise de dados eu estou considerando bem positivo para a gente cumprir determinadas coisas, tá? Para fazer jornadas também, né? Para poder tentar desenvolver novas jornadas, novos caminhos, a IA tem auxiliado muito, né? Então, quando eu me pergunto o que você acha da IA no mercado de UX, no mercado de Customer Experience, falo positivo, sempre é positivo. É claro, né, hype, depois tem a curva decadente, que provavelmente virá em breve, tá? Quando as coisas se alinharem por outro motivo, mas eu entendo isso como positivo, e até porque a nossa profissão, o User Experience, ele vem com a tecnologia, ele é junto com a tecnologia, e a gente nunca combate a tecnologia, a gente abraça a tecnologia, porque a finalidade não é a tecnologia pela tecnologia, e sim a tecnologia para o humano. Tá? Então, se eu enxergo a tecnologia para o humano, se eu enxergo como positivo, se eu enxergo que posso melhorar as condições para o meu cliente, nada mais justo que usá-la ao meu favor. Tá? Então, eu sei que tem gente que vê negativamente essa entrada. Tá? É claro que é o uso, as pessoas utilizam para coisas, às vezes, que, né, há uma pesquisa com o usuário, você confia em análise de X? Claro que não. Pesquisa com o usuário, você tem que botar o usuário na cadeira e fazer uma série de pesquisas. Vai necessitar ainda muito disso, desse entendimento, mas no lado principalmente quantitativo, depois da coleta dos dados, eu estou enxergando maravilhosamente bem por conta dessas facilidades de análise de dados, principalmente. Tá? É claro, tá, pessoal? O nosso propósito aqui é a gente tentar melhorar a experiência do nosso usuário durante o trajeto dele, e a experiência não é só o momento do uso, é o antes e o pós. Então, para isso tudo, a gente precisa fazer diversos tipos de análise, pesquisas, etc., que a gente não confia 100% na IA, mas também utiliza como uma ferramenta de apoio extremamente útil
nesse mercado, tá bom? Muito obrigado, tchau, tchau e até a próxima.